Filho da terra formosa, das mãos tão ditosas do nosso Senhor. Amigo sempre presente, trazendo pra gente vibrações de amor. Irmão Virgílio, trabalhando com fervor. Irmão Virgílio, nosso fiel servidor. Sob o som da sua voz, a médium veloz a registrar tudo que a alma implora e o corpo necessita para se curar. Irmão Virgílio, trabalhando com fervor. Irmão Virgílio, nosso fiel servidor. Águas fluidificadas que lavam a estrada da nossa dor. Bálsamo em forma de luz que a todos conduz ao nosso Senhor. Irmão Virgílio, trabalhando com fervor. Irmão Virgílio, nosso fiel servidor. Irmão Virgílio, trabalhando com fervor. Irmão Virgílio, em doações de amor, em doações de amor. Querido Pai Jeová, pedimos a Tua bênção e a Tua proteção, e que durante o estudo da noite de hoje possamos manter o nosso pensamento em tudo que ouviremos, que possamos refletir o que estamos fazendo do nosso dia a dia e dessa encarnação. Desejamos sempre o melhor, mas será que estamos fazendo por onde para que isto aconteça? Querido Jesus, precisamos tanto de Ti, dos Teus conselhos. Sabemos que nos ama e que aguarda o nosso despertar. Que nós possamos sempre estarmos atentos aos Teus conselhos e lembrando dos Teus exemplos. Ajude-nos, Jesus. E continuamos a Te pedir que o Senhor nunca desista da gente e que todos os nossos irmãos, onde quer que esteja, eles recebam o vosso amor e a vossa luz. Obrigada, Jesus. Que assim seja, Senhor. Boa noite, irmãos. A leitura do Evangelho da noite de hoje está em Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e eles não derem as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Que assim seja. Vamos dar continuidade ao capítulo 5, uma das bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos, que é o segundo capítulo mais longo
do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso estudo da noite de hoje. Porque o primeiro, mais longo, é Coletânea de Preces. E esse é o segundo com 31 itens. E nós vimos na vez passada que Jesus nos prometeu a vida futura, o reino dos céus, né? Mas que essa compensação, essa felicidade que temos quando a gente passa por aqui, conseguimos construir as nossas dores, que essas compensações que ele ofereceu, felizes aqueles, né, que choram, que sofrem, felizes os aflitos, porque serão consolados, que essas compensações que ele nos ofereceu, que ele nos oferece, é na vida futura, é no plano superior. E muitas pessoas se sentem desmotivados. Muitas pessoas, mais as pessoas materialistas, que sofrem e não conseguem entender por que sofrem. E Jesus, ele veio nesse capítulo, Bem-aventurados aflitos, ele está nos dando toda uma diretriz para que nós possamos alcançar esse reino, para que nós possamos passar por aqui e sairmos vitoriosos. E a noite de hoje, né, nós vamos estudar o item 12 do capítulo do Bem-aventurados aflitos, que é o capítulo número 5, que fala assim: por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Olha o que Jesus está nos falando, né? Ele está nos oferecendo, ele está nos indicando a resignação, que seria o prelúdio da nossa cura. Bom, motivo de resignação, né? O que seria essa palavra tão bonita? Porque só quando a gente começa realmente a estudar, a gente consegue entender a beleza dela. Essa palavra resignação, o que essa palavra realmente ela representa para nós? Então, a resignação é a aceitação da dor pelo consentimento do coração. Olha que palavra linda, gente. Eu fiquei assim, apaixonada. Aceitação da dor. Mas não basta. Eu vou aceitar a dor, tudo bem, que manda. Mas o meu coração tem que aceitar. O meu coração, ele tem que concordar com essa aceitação. E tudo que parte do coração é muito profundo, é muito sincero. Então, é a aceitação da dor pelo consentimento do coração. E André Luiz, ele vai um pouquinho mais além, como sempre. Alguém tem sempre vai além. André Luiz fala que a resignação, olha só o que André Luiz fala, a resignação é a aceitação da dor. Tem o poder de anular o impacto da dor. A resignação, ela anula o impacto da dor. O que isso quer dizer? Significa que a resignação, ela faz com que nós possamos passar pelas nossas dificuldades sem, com isso, sentir aquele peso que vai nos esmorecer, que vai nos desanimar. Então, ele falou que essa resignação seria o prelúdio da cura. Seria o primeiro passo para nos curarmos. Mas quando ele fala de cura, ele está falando o quê? Ele está falando, né? Kardec está falando que nós
que por esse é o prelúdio da cura, essa cura, é que nós estamos ainda passando aqui nesse mundo de provas, de expiação, que nós estamos doentes. Todos nós estamos doentes, pois sabemos que aqui é um hospital. O planeta Terra é um hospital. O planeta Terra é uma escola. O planeta Terra é uma cela. E vamos lá. O planeta Terra é uma escola, porque aqui a gente vem e aprende. Estamos aqui para aprender, aprender através da nossa dor. O planeta Terra é uma escola, porque aqui também nós nos curamos através das nossas provas, das nossas expiações, nos curamos das nossas dores. E é uma cela, porque ainda estamos aqui presos ainda. Enquanto não expiarmos, enquanto não nos depurarmos, nós vamos estar aqui presos. Então, por isso que ele falou que é o prelúdio da cura. Bom, então, quando nós passamos pela nossa dívida, nós somos, sabemos que nós somos devedores. Quando nós conseguimos passar pelas nossas dívidas, com a resignação, a nossa dívida se torna pequena. Quando nós nos revoltamos, automaticamente acontece o quê? Ela aumenta de tamanho. Ela fica grande. Então, aqui fala assim, Kardec fala assim, essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores suportadas passam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para uma vida futura. Bom, então a gente pode estar fazendo uma comparação grosseira dessa dívida, que Deus nos facultou pagar através da nossa estadia aqui, como uma dívida de banco. Tem aquelas promoções que o banco, vez ou outra, faz para os devedores ou as lojas, tipo. Então, Deus faz mais ou menos assim com a gente. Você vai pagar suavemente. Nós não vamos pagar todas as nossas dívidas, nós vamos pagar de forma suave, pequena, Nós vamos pagar com a quitação, nós vamos estar pagando a nossa dívida com uma suave passagem, com a resignação, com todo o apoio que nós recebemos da espiritualidade amiga, quando ela está aqui. Todos nós recebemos essa bênção dos irmãos espirituais, nos conduzindo no caminhar. Então, o resultado, quando nós conseguimos pagar as nossas dívidas, é um resultado feliz. Porque quitou a dívida, a partir do momento que nós quitamos, nós estamos livres da nossa dívida. Nós estamos livres do nosso sofrer. Nós conseguimos nos libertar, que alívio. Agora, tem um perigo muito grande nessa história. Porque quando a gente consegue pagar a dívida e a gente fica muito feliz por ter conseguido, nós corremos um perigo. Temos que estar muito atentos. Temos que estar orando e vigiando. Por quê? Porque dívidas. Vamos lá, pagamos, ficamos tranquilos, respiramos aliviado. Qual aquele que tem sua dívida que quando paga não fica aliviado, por não ter mais aqueles cobradores batendo na sua porta? Mas temos que tomar cuidado. Por quê? Que ao invés, a gente quitou dívida, a gente pagou a dívida e a gente vai adquirir mais dívidas, não conseguiremos, Nós não vamos conseguir ficar mais tranquilos. Por quê? Porque nós adquirimos mais dívida. Aquela tranquilidade, aquela liberdade de quitação de débito, nós adquirimos mais.
mais e mais. Então, cada compra que a gente faz, vamos botar assim, né? A gente vai lá na loja, faz uma dívida, a gente vai lá na outra loja, faz outra dívida. Quem seriam essas lojas? Seriam as pessoas que passam no nosso caminho, as pessoas que nós convivemos com elas, que nós ofendemos, que nós humilhamos, que nós maltratamos, que nós não temos paciência. Olha as virtudes que nós temos que desenvolver. Nós não temos indulgência com o outro, né? Olha só, Deus nos perdoa. Aí nós lembramos daquele devedor incompassivo que ele devia uma quantia ao seu senhor, foi perdoado, e mais na frente, um pouco, ele encontrou aquele que o devia. Ele agarrou no pescoço daquele, me pague o que você me deve. Cuidado para que nós não nos tornemos esse devedor, porque a cobrança vai ser maior se assim nós fizermos. Bom, se nós não conseguirmos, tá, aí a gente foi lá, foi perdoado, mas a gente conseguiu adquirir mais dívida. A gente não vai conseguir pagar essas dívidas todas nessa vida. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos para a vida seguinte. Levar essas dívidas para outra vida. Poxa, nós tivemos a oportunidade de pagá-las aqui e não o fizemos. Então, aqui, fala assim, mais na frente. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus. Pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação é como uma coisa que se deve merecer. Quem acusa a Deus de injustiça contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso, seria preciso recomeçar absolutamente como a de um credor que vos atormenta. Pagar 6 prestações, tomando-lhe cada vez mais um novo empréstimo. Então, aqui, a gente pode estar colocando como uma das dívidas imensa, muito difícil de pagar, é a nossa insubmissão às vontades de Deus. Deus é misericordioso. Ele nos ama imensamente. E Ele é justo. E se nós devemos, nós temos por obrigação pagar, quitar os nossos débitos. Porque para adentrar o reino dos céus, não podemos ter nenhuma mácula. Temos que estar totalmente livres das nossas imperfeições. Enquanto devermos 1 centavo, 1 centil, não entraremos no reino dos céus, enquanto devemos os nossos irmãos. Bom, dessa história de estarmos pagando a nossa dívida, quitando os nossos débitos com nossos irmãos, eu me lembrei de uma história que eu ouvi, muito interessante, de um espírito, de uma mulher, ela era casada, era católica, mas aí ela estava passando por uma grande aflição e resolveu procurar um centro espírita. E ela foi procurar o centro espírita com a seguinte pergunta: se eu matar o meu marido, qual será o meu castigo? Aí a pessoa que estava responsável pelo atendimento fraterno respondeu para ela: ué, mas você quer matar o seu marido por quê? E ela falou: há 10 anos que eu sou casada, desde quando eu me casei, eu apanho todos os dias dele. Ele me acusa de traição. E e me proíbe de sair de casa, eu só posso sair com ele. Aí a pessoa que faz o atendimento virou para ela e falou assim: bom, e seu marido, você tem que estar orando. Seu marido deixa você à igreja?
Bom, a missa ele me deixa aí. Então faz o seguinte, você vai frequentar 7 dias direto, orando direto para o seu marido. Todos os dias, não pode esquecer. Aí assim a mulher fez. Todos os dias ela ia à igreja, todos os dias ela ia à igreja. Aí quando terminou os 7 dias, passou-se, né? Ela demorou um tempo, depois ela retornou ao centro espírita. Já tinha passado até alguns meses. Aí ela retornou ao centro espírita e perguntaram a ela, e aí, como é que está o seu marido? Disse, olha, o meu marido, desde quando eu terminei os 7 dias, desde quando eu tive um sonho, nunca mais ele me agrediu. É verdade? Então, qual foi o sonho? Bom, eu sonhei que que tinha uma pessoa negra num tronco e eu estava do lado de uma outra pessoa negra e eu mandava, eu era uma senhora de escravo, uma senhora branca, e eu mandava açoitar aquela pessoa que estava no tronco, aquele homem no tronco. E ele olhava para mim com muita indignidade, com indignação, com muita tristeza. Aí tá, passou-se um tempo, tal. Aí a pessoa foi ouvir. Mas desde o dia que a pessoa que estava fazendo atendimento perguntou para ela, mas e aí? Não aconteceu por quê? O que você fez? Simplesmente você sonhou? Aí ela falou assim, não, primeiro ela falou assim, não, será que isso é coisa da minha cabeça? Aí a pessoa que estava fazendo atendimento, claro, que estava com orientação espiritual, falou, não é coisa da sua cabeça. Você, em uma das suas vidas, você foi senhora de escravo, você teve um relacionamento com esse escravo, e quando ele descobriu, e em um certo momento você não quis mais, tinha uma vida leviana, não quis mais. E trocou esse marido, esse escravo que estava no tronco, pelo outro que estava do lado dele. E o marido, por estar sendo açoitado, ele olhou para ela e marcou ela com aquele senhor, porque ele descobriu a traição, por isso que ela mandou ele para o tronco, que ela não queria mais ele. E ele tinha essa raiva dela, ele espancava, ele maltratava. Aí a pessoa que fez o atendimento perguntou, mas só isso que você fez? Foi só você sonhou que acabou? Não, eu parei de provocá-lo, porque durante esses 10 anos eu provocava, eu me arrumava, ficava muito bonita dentro de casa, mesmo sendo proibida de sair. Então, ele sempre achava que eu estava querendo trair. Moral da história, nós sempre temos um pouco de culpa em tudo, ou totalmente culpa em tudo. E a partir desse momento, essa senhora aprendeu, né? O marido passou a não mais espancá-la, porque ela queria matá-lo, né? Ela ia adquirir uma outra dívida, ou seja, não iria pagar a dívida dela, iria adquirir mais uma dívida para ela. Bom, então, a gente lembrando, né, que o homem pode abrandar ou não, né, as suas dores, o homem pode estar abrandando, passando pelas suas provas, ele pode estar quitando o seu débito com outro, que é o nosso. Ninguém está na hora errada, estamos sempre no lugar certo. O acaso, ele não existe. Então, a gente pode também escolher. A gente pode escolher sofrer ou pode escolher se resignar. Lembrando que tudo na nossa vida passa. E nos faz lembrar, Chico, quando ele estava passando por aquele momento de dor, de desespero, ele pediu a Emmanuel que fosse buscar com Nossa Senhora uma ajuda, um alívio para aquela dor insuportável que ele estava passando. Esse Chico era muito dramático. Aí Emmanuel foi, né? E trouxe para ele o bilhete, que ele queria um bilhete. Emmanuel foi e entregou para ele. Ele estava esperando, né, receber uma carta de 500 folhas. E Emmanuel trouxe para ele um bilhetinho desse tamaninho. E no bilhetinho estava escrito, tudo passa. Olha, eu trouxe a carta que a nossa Mãe Santíssima mandou te entregar. Ele ficou super decepcionado com o tamanho
da carta. Quando ele abriu, estava escrito isso. E falou assim, olha, é para você ler e colocar na sua cabeceira. E assim Chico fez. Lê sempre. Aí Chico foi, leu, tudo passa. Feliz, tal, tudo passou. Passou-se um tempo, aquela dor dele passou. Quando foi da próxima vez, da outra vez, ele estava muito feliz. Emmanuel chegou para ele e falou assim, olha o bilhete. Ele foi lá e leu, tudo passa. Então, tudo na nossa vida passa, dependendo da forma como nós encaramos nossas dificuldades. Dependendo da coragem, da fé, a coragem que nós temos que ter, porque sabemos que o nosso Pai, Senhor Jeová, ele não nos abandona em momento nenhum. Ele está sempre estendendo suas mãos compassivas, misericordiosas, para nos acolher. Ele nos ama imensamente. Não podemos duvidar do amor dele por nós, porque ele é perfeito. Nós, sim, somos seus filhos rebeldes, aqui na Terra. Nós estamos aqui em aprendizado. Lembra da escola, do hospital e da cela? Enquanto nós não pagarmos, nós não vamos sair daqui. E mais na frente, agora, nós vamos entrar, né? A sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como obreiro que apresenta no dia do pagamento, a uns o Senhor dirá, eis o prêmio do vossos dias de trabalho, ou a outro, aos infelizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos. Ele dirá, a vós nada cabe, porque recebeste vosso salário na terra, ide e recomeçai a vossa tarefa. Quando nós falhamos, é assim que ele fala conosco, né? Quando aquele trabalhador preguiçoso, que não fez, mas fala com amor também, né? Então, ao passo que nós podemos conseguir nos livrarmos das nossas dores, se nós tivermos a fé no futuro, se nós tivermos a certeza do nosso caminhar, se nós tivermos a resignação, se nós tivermos a calma, porque nos dá uma condição de compreender o que ainda está, né, a nossa falta. Não irmos muito além, não. Quando nós tivermos muita dificuldade no problema, nós devemos pensar por que nós estamos passando por esse problema, por que eu tenho tanta dificuldade de conviver com fulano. Por que eu tenho tanta dificuldade com isso? Porque tem um motivo. Vamos lembrar da senhora, da mulher e do seu marido. Agora, se a gente não aceita, né, o resultado das coisas, se a gente não aceita através da nossa resignação, da ajuda espiritual que nós recebemos, e se nós quisermos, nós podemos, né, dificultar a nossa estadia aqui, através da inveja, do ciúme, da ambição, da tortura voluntariamente e a existência. Por que curta a existência? Porque nós sabemos que para Deus, diante da eternidade, aqui é um momento, é um sopro. Nós não somos infelizes a vida inteira. Nós temos dificuldades, mas nós temos momentos. Até nisso Deus foi misericordioso conosco. Ele não deu uma estadia de sofrimento direto. Ninguém aqui só anda dessa forma. Com ninguém acontece dessa forma. Nós temos aqueles momentos de dificuldades, quando nós estamos passando pelas nossas expiações, pelas nossas provas, e nós temos também a ajuda dos nossos irmãos espirituais. Bom, aqui mais na frente, nós vamos estar trabalhando o item de número 14, que é o suicídio e a loucura.
E esse tema é um tema muito profundo. É um tema que a gente vê que as pessoas, onde muitas pessoas, dá um número assustador. Depois que a gente descobre o porquê desse suicídio, né? Por causa de quê? Dessa loucura que é o amor ao materialismo, a gente fica, poxa, a gente se pergunta, diante de toda a maravilha que a doutrina espírita vem nos mostrar, que a doutrina espírita vem nos tirar o véu da nossa ignorância, nenhum de nós passa pelas suas provas, de nós espíritas, sem ser explicado o porquê. Né? A voz dos espíritos se fazem presente na nossa vida. Então, quando você vê essa questão do suicídio, é uma coisa que quando a gente percebe, que a gente vê que tem alguém desistindo da vida. Então, aqui fala assim, a calma e a resignação. Então, nós vamos estudar um pouco, né? A calma é o estado de espírito. A calma é um estado de espírito onde o equilíbrio está dentro de nós. Onde o equilíbrio faz toda a diferença na nossa vida. Então, a calma é isso. A resignação, né? Nós já vimos, que é a submissão à vontade de Deus. É a aceitação da dor pelo consentimento do nosso coração. É o amortecedor do impacto da nossa dor. Então, a calma e a resignação, a auríoda na maneira de encarar a vida terrestre e a fé no futuro, tá? A calma e a resignação e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Olha. A comoção, nós já sabemos o que é, né? Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzido pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o espírito o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença. Se o homem não levar em conta os seus abalos, se ele levar em conta a calma, se ele tiver essas qualidades, se ele tiver a resignação, se ele tiver fé no futuro, a certeza de que será amparado nas suas aflições, ele consegue encarar. Bom, o espiritismo dá condição ao homem de encarar as vicissitudes desse mundo, recebendo com indiferença os abalos que o desesperançam, que sem essa força dada pelo espiritismo ele sucumbiria. Então, se não tem a consolação, se não tem a certeza da vida espiritual, que as pessoas vivem hoje muito pelo materialismo, se falta essa confiança, se falta esse consolo, se nos falta o Consolador prometido, que é o nosso Jesus. Jesus, quando esteve aqui, ele nos prometeu que nos enviaria um Consolador prometido. Então, o nosso Jesus, o nosso Mestre maior, nos enviou a doutrina espírita como esse Consolador. Porque quando ele esteve aqui, ele nos ensinou. Mas ele falou que ele iria. Mas que não era para a gente ficar triste, não, que ele iria estar enviando o Consolador, a doutrina espírita.
a doutrina dos espíritos para estar nos amparando, nos esclarecendo, tirando o véu da nossa ignorância. E assim a doutrina espírita faz conosco. Bom, o suicídio, né? Então, aqui está falando que existe o suicídio inconsciente. O suicídio excluído aqueles que efetuam no estado de embriaguez e a loucura. O da embriaguez são os suicídios que nós temos, que são tidos como os inconscientes. Tem o consciente e o inconsciente. O que são esses suicídios inconscientes? É o vício do álcool, tabagismo, a glutonaria, o fumo, né? São todos aqueles excessos que as pessoas cometem, mas não se dão conta que essa agressão ao seu corpo é um suicídio. E a gente pode estar aqui, lembrando desses suicídios, dessas formas de suicídio, nós podemos lembrar a história de André Luiz. André Luiz, ele ficou 8 anos no umbral. Nosso Lar conta essa história, porque ele fazia uso do álcool, e quando ele chegou lá, ele foi chamado de suicida, naquele momento que estavam lá no umbral, naquela dor profunda, e ele não entendia por que as pessoas estavam ali chamando de suicida, uma vez que ele não cometeu o ato, porque na cabeça dele, suicida era só aquelas pessoas que atentavam contra a sua vida através de se atirar num precipício, através de um tiro, através de enforcamento, de venenos. Então, ele não se via, ele não se enquadrava. E com essa situação, ele ficou lá no umbral durante 8 anos, até ele ser socorrido. No Nosso Lar, no livro Nosso Lar, ou no filme Nosso Lar, a gente pode estar realmente lendo essa história de André Luiz, participando, que é muito bonita. Aconselho que todos deveriam estar fazendo uso desse livro Nosso Lar, que ele é muito bom. Então, aqui mais para frente também, quando eu falo da loucura, me lembrou um caso de Chico, que era a história de um maquinista, e esse maquinista, levaram esse maquinista Chico, porque falaram para Chico que ele estava, não falaram não, ele estava muito atordoado no momento da vida dele, quando ele ainda trabalhava, porque ele já estava fazendo nesse momento, quando levaram, ele já estava em crise, ele já não mais trabalhava, estava fazendo tratamento psiquiátrico. Levaram a Chico falando que ele estava enlouquecido, porque em um dado momento da sua carreira, ele atropelou uma moça. Essa moça se suicidou. Mas o que mais agravou a história é que ele estava falando para todo mundo que ele havia atropelado 3 pessoas. E não havia pegada nenhuma de 3 pessoas. Haviam pegadas de uma pessoa apenas. E ele, não, eu atropelei 3 pessoas, não tem como essas 3 pessoas terem se salvado. Eu não matei só uma moça, eu matei 3 pessoas, eu tenho 3 crimes nas minhas costas. E ele viu, quando ele estava numa curva, em um momento ele se desligou lá, não deu para parar o trem, porque o trem se para também com essa agilidade toda. E ele viu que tinha que tinham 2 homens segurando uma moça, um segurava pelo ombro e o outro segurava pelas pernas. Então ele passou por cima dessa moça, né? Foi um suicídio que a moça tinha ali cometido, mas também viu esses 2 homens. E Chico virou para ele e falou, e por isso ele estava enlouquecido já. E Chico virou para ele e falou assim: meu amigo, meu caro, não se preocupe, você viu 3 pessoas.
ele tinha o dom da visão e ele viu aquelas 3 pessoas realmente existiam. Era uma moça encarnada com 2 espíritos. E foi aonde Chico terminou falando. Não existe o suicida, ele nunca está sozinho. Existe sim o suicidado. Eu achei muito interessante essa história do suicídio, né? Porque as pessoas, quando elas não veem termo, não vê solução, com exceção o suicídio pela loucura, que são tidos como suicídio inconsciente pelo álcool, de André Luiz e dessa moça, eles são obsediados, eles são levados para pôr fim na sua vida. Temos uma história também de uma moça que quase foi atropelada porque ela foi pegar o vestido dela que os espíritos estavam levando por debaixo de um caminhão para que ela pudesse estar entrando para ela poder ser atropelada, ser morta. Mas o fato de ser suicídio inconsciente não tira da pessoa a responsabilidade dela para com aquele ato. Então, quando o André Luiz foi para o umbral, é por esse motivo, porque mesmo que ele seja inconsciente, tem culpa. Bom, aqui na frente fala assim. Então, a pessoa, quando ela quer, né? Quando todo mundo, todo suicida, quando existe essa questão de ser o suicidado, é porque, querendo ou não, as pessoas que tentam suicídio, elas se suicidam porque elas abrem uma brecha, porque elas têm uma ideia fixa em alguma coisa. E essa ideia fixa, nós não estamos sozinhos. Se nós pararmos para estudarmos os casos de suicídio, né? As pessoas vão estar realmente, aquelas pessoas que têm o dom da visão, elas vão ver sempre aquela pessoa que está naquela situação de suicida, que está naquele desespero, ela vai estar sempre envolvida com as mãos invisíveis para ajudá-la. Porque às vezes a gente imagina assim, como é que a pessoa conseguiu ter uma força para usar um revólver e dar um tiro no ouvido? Ela está sozinha? Não está sozinha. E a gente sabe o impacto que é, né? Quando a arma ela tem uma força, ela tem um impacto. E a gente fica imaginando isso. Então, são as energias daquele momento, que quando você começa a pensar naquilo, as energias, elas começam. Ali, aqueles espíritos que estão ali, que não querem que você consiga, que você ande, que você caminhe, né? Vai estar te orientando, vai estar ali fazendo você criar força, criar coragem em cima do ato do suicídio. Então, aqui na frente, fala assim: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Então, quando a gente vê outros casos de suicídio que não sejam os inconscientes, que a gente viu lá para trás, a gente vê que essas pessoas que se suicidam, e Kardec dá o nome de covardia moral, falta de coragem, são pessoas que se entregam, que acreditam no materialismo, acreditam que a vida termina aqui, que nós não temos mais nada, que não se tem mais nada além da morte. Essas pessoas, elas acham que a vida, ela é limitada. Ela começa no berço e termina no túmulo. Ora, se a pessoa acha que a vida começa no berço, termina no túmulo, a minha caminhada aqui não tem porquê. A minha caminhada aqui, ela é muito... Sabemos que o nada, ele não existe.
Mas os materialistas, aquelas pessoas que vivem pelo mundo, na ilusão do mundo, porque o mundo nos causa essa ilusão. A falta de Deus, ela é coisa muito séria na nossa vida, porque nos dá essa falsa ilusão das coisas, dos acontecimentos. A falta de Deus faz com que as pessoas que já usufruíram o que o materialismo tem para oferecer, já usaram todas as suas roupas, foram todas as festas, já chega um momento que ela entra naquele vazio. Essas pessoas, elas estão famintas, elas estão passando fome, elas estão desnutridas espiritualmente. Elas não conhecem Deus. Por isso é muito importante, quando a gente sempre fala, o evangelho não pode faltar em nenhum lar. Não podemos deixar as pessoas passarem pela nossa vida sem apresentá-las a Deus. Sem apresentá-las, desculpa, o evangelho para elas. Nós temos essa obrigação. Nós temos o dever de estar mostrando. E essas pessoas que aqui está falando, né, da covardia moral, são pessoas que cometem um suicídio quando elas não veem mais não vê mais incentivo em mais nada que fala, e elas perdem alguém, ou elas são abandonadas, né? Num relacionamento que não dá certo. O egoísmo te está gritando, a falta de Deus, o egoísmo, o egocentrismo, como a gente já viu passado, as ideias fixas, pessoas que não conseguem receber um não aceitam ser trocadas. E a gente vê muito nessa questão do materialismo, que tem muito jovem, muitas crianças, muitos adultos, crianças, jovens, numa grande busca pelo suicídio, numa imensa vontade de não mais fazer parte aqui. Agora, nós sabemos, né, que esse ato do suicídio, ele é muito doloroso. E a doutrina espírita, né, ela traz para nós a propagação, né, com o espiritismo não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente, além do túmulo, mas em outras condições, daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, em uma palavra, a coragem moral. A pessoa que consegue se livrar desse pensamento de suicídio, a pessoa que consegue passar pelas dores, a pessoa que consegue agradecer, ser grato a Deus pela oportunidade da reencarnação, porque quem tira a sua vida desperdiça uma encarnação. Estar reencarnado não é fácil. Existe uma fila imensa para se conseguir um lugar aqui onde nós estamos, que é a nossa encarnação. Então, nós precisamos ter a consciência de que a morte, ela não existe, ela não termina no túmulo, ela vai além do túmulo. As pessoas normalmente que se matam, elas querem acabar com o seu problema, mas não querem acabar com a sua vida. Só que quando elas se matam, elas chegam do outro lado, né? E veem que a sua dor não acabou. A gente vê um caso muito interessante lá no Memória de um Suicida, que fala, né, que o Camilo, ele se suicidou porque ele não aguentou ficar cego. Aí ele foi e se suicidou. O que aconteceu? Ele foi para o outro lado com a cegueira e com a dor.
ele está naquele momento revivendo. O suicida acontece isso, ele revive aquele momento por longos anos. Se ele se jogou de um penhasco, ele fica longos anos caindo e nunca chega naquele lugar. Imagina a dor que é um suicida, me abala profundamente quando eu penso em um suicida. A dó que me dá, porque a gente sabe que a morte, ela não existe. Nós passamos de um estado para o outro. Nós apenas trocamos a nossa roupagem, nós deixamos essa roupa aqui e vamos viver lá como espírito. E o que acontece? A dor do espírito, a dor daquele espírito que cometeu esse ato é muito grande. Sabe por quê? Porque eu tenho um livro, ele nem está aqui agora, está aqui, que ele fala sobre Bom, por que o suicídio, falsa solução, de Alírio Cerqueira? Ele fala pra gente a seguinte coisa: por que a pessoa fica lá sofrendo esse tempo todo no umbral? Porque a pessoa precisa sair, soltar aquelas energias vitais que nós, quando reencarnamos, nós precisamos dela. Então, o que acontece com a pessoa suicida? Se eu tenho uma encarnação que eu vou viver 50 anos, vou botar 50 anos, vamos botar assim. Não, vamos botar uns 80 anos. Se eu tenho que viver 80 anos e eu perco, com 30 anos eu me suicido, olha só, eu vou ficar 50 anos com aquela energia para se desfazer daquela energia vital que nós temos, para poder eu estar vivendo a minha vida de espírito. Enquanto eu estiver ligado com aquele... Então, esse normalmente é o prazo que você fica muito mais, dependendo da postura de cada um. Mas o fato de você ficar lá no umbral é isso. Você fica com aquela dor que você cometeu, aquele crime, aquelas dores horríveis, né? Que a pessoa sente, revivendo cada segundo daquela dor, daquela morte que fez de você cometer aquele acidente, cometer esse desatino moral, vamos dizer assim, né? Então, aqui no item 17, eu estou correndo porque realmente nosso tempo não vai dar. O Espiritismo tem ainda, sobre esse aspecto, um outro resultado, também positivo. Então, o Espiritismo, né, além de nos mostrar o porquê das coisas, ele ainda tem um aspecto muito importante, que é e positivo, talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus. Lembra lá dos 10 mandamentos? Não matarás? Então, nós não podemos violar a lei de Deus. Ana Clara perguntou, alguém tem alguma pergunta? Eu vou terminar, Ana Clara. Então, quando ele fala assim, não matarás, nós estamos violando a lei de Deus. Então, aqui na frente, fala assim mais ou menos, vou correr. Nós temos o Espiritismo, ele traz para nós, que esse tema é muito amplo. O Espiritismo, ele nos mostra os espíritos que vêm nos contar as histórias deles, as dores que eles estão passando. A gente tem na mesa mediúnica uma escola. Eu digo sempre que o Mensageiro da Paz, ele é uma escola, porque ali, naquele momento, naquela mesa mediúnica, só vive na dor quem quer, porque a dor do outro é muito profunda, e a dor do suicida, ele é muito grande. Eu já vou abrir lá para ler para vocês. Ai, gente, não vou poder. Eu acho que, gente. Ah, meu Deus do céu. Bom, então, eu vou abrir para vocês, para a gente fazer uns comentários, sabendo que nós não terminei essa parte aqui, né? Não tira a sua vida. Então, o homem que é consciente, ele não tira a sua vida. O homem que tem a fé no futuro, o homem que sabe que a vida não termina aqui,
que nós estamos aqui de passagem, nós somos espíritos ainda em construção da nossa moral. Nós precisamos nos depurar. Então, o homem que tem essa certeza, ele realmente ele não fica, não atenta contra a sua vida. Ele é mais consciente. Porque aqui nós temos várias histórias de espíritos que se mataram achando que iria ficar livre do problema. Espíritos tem uma história muito bonita de uma mãe, lá no livro Céu e Inferno, que o filho o filho estava prestes a desencarnar e ela achou que poderia estar e ela achou que não aceitou a morte do filho e o filho desencarnou no momento e ela foi para o celeiro e se enforcou, achando que esse é o erro de muitas pessoas. Elas acham que vão ficar juntos. Então, o que elas fazem? Elas pegam e acabam tirando sua vida na intenção de do outro lado estar podendo se reencontrar, mas não sabendo, a pessoa que se mata não sabe que ao invés de se aproximar, está criando um grande abismo. Bom, eu vou abrir aqui e ver o que tem de pergunta. Bom, Fabiola... eu esqueci de me apresentar aqui, eu sou Cineia. Boa noite a todos, Cotinha, boa noite, Neide, boa noite, Cotinha, né? Deixa eu ver se tem pergunta. Deixa eu ver, Wilson, boa noite. Aceitação, Douglas Saleza, vida... Verdade, não é isso, porque não conhece que o espírito é imortal e que a dor e o sofrimento são caminhos para a redenção. Realmente, a dor, né, e o sofrimento é o caminho que nós precisamos ter na resignação, porque é através da dor que a gente consegue estar quitando os nossos débitos, através da dor que nós estamos nos depurando. Seria uma dor e o sofrimento, oportunidade, aprimoramento ou evolução espiritual. A dor seria a oportunidade de um aprimoramento, sim, uma evolução espiritual, galgando para a evolução. A dor, ela depura. Existe diferença entre doutrina e realizar? Cotinha, mas qual seria a culpa de um suicídio inconsciente? Então, a gente já falou na questão do suicídio inconsciente, porque ele não deixa de estar, a gente pode ver por André Luiz, né? Porque André Luiz, ele ficou 8 anos lá no umbral, e ele foi um inconsciente, ele bebeu, ele cometeu os seus excessos, e essa forma de estar agredindo o seu corpo é uma forma de submissão, é um desagrado com a vida que tem, é uma insatisfação muito grande. E doutrinar, o que é você doutrinar? É você estar levando, voltando lá na pergunta, né, que fala sobre a doutrinação, sofrimento, unidade de aprimoramento, né? Existe diferença entre doutrinar e evangelizar. E evangelizar é quando você mostra a palavra de Jesus. Doutrinar é quando você mostra para aquele irmão o porquê daquela dor, o porquê que ele está passando por aquela situação, que existe um caminho diferente, né? Levar uma conformação para essa pessoa. Bom, meus irmãos, eu agradeço a todos, agradeço o nosso mentor amado, querido Paulo de Tarso, por essa oportunidade, agradeço vocês, a todos vocês, quero dizer que eu amo muito vocês, cada pessoa que chega na nossa casa, cada pessoa que chega no nosso grupo, na nossa casa virtual, assim também como a nossa casa física, nos dá um prazer imenso, nos dá uma alegria profunda. Vocês não sabem a alegria que eu sinto quando eu tenho que adicionar cada um dos nossos irmãos que pedem para fazer parte da nossa casa. É como se eu estivesse recebendo cada um de vocês lá na nossa casa. Então, sejam todos muito bem-vindos. A felicidade de tê-los conosco é imensa. Bom, então eu vou chamar agora pedir o hino, que vai ser colocado o hino, a oração final, seguido do passe. Obrigada a todos. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida 2000 anos por Jesus,
diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. E sois vós a família universal. E assim, querido mestre, irmão e amigo Jesus, obrigada por mais esse encontro, onde elevamos o nosso pensamento e o nosso melhor sentimento a Ti, onde renova nossas esperanças em dias melhores, e o carinho e o cuidado que o Senhor tem conosco. Que os nossos irmãos, onde quer que estejam, sejam envolvidos pelas vibrações positivas. Que possamos refletir, Jesus, a grande oportunidade que está em nossas mãos de nos melhorar nessa encarnação. Ajuda-nos, Senhor, e obrigada por tudo. A tua paz, o teu amor, esteja e permaneça conosco. Que assim seja.